Você pode passar a vida inteira tentando ser a pessoa mais amável, mais prestativa, mais compreensiva que todos conhecem, e mesmo assim acabar esgotado, vazio e distante da vontade de Deus. O mundo aplaude quem nunca confronta, quem diz sim para tudo, quem abre mão de si para manter a paz. Mas essa não é a paz de Cristo, é apenas a paz falsa que mantém as correntes presas. Jesus nunca pediu que você sacrificasse a verdade para ser aceito. Ele não morreu na cruz para que você vivesse refém do medo de desagradar alguém. Hoje, Deus está te chamando para olhar para dentro e perguntar: será que minha bondade está servindo ao reino? Ou estou apenas alimentando o pecado e enfraquecendo minha fé? A hora de decidir a quem você vai agradar é agora. E não há neutralidade nesse chamado. O peso de viver para agradar todos. Há uma armadilha silenciosa que tem destruído a fé de muitos. A necessidade constante de agradar a todos. É como um peso invisível que se instala sobre os ombros e vai esmagando pouco a pouco a liberdade que Deus nos deu. O apóstolo Paulo fez uma pergunta que deveria ecoar dentro de nós todos os dias. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Esse é um alerta duro, porque revela que tentar ser servo de Deus e servo da aprovação humana ao mesmo tempo é impossível. Mais cedo ou mais tarde, você terá que escolher a quem obedecer. Muitos confundem bondade com submissão doentia. Pensam que amar significa nunca contrariar, nunca dizer não, nunca impor limites. Mas o amor verdadeiro é guiado pela verdade, não pela necessidade de ser aceito. O amor bíblico não é um amor frouxo, que permite que o pecado floresça para evitar conflitos. É um amor que se importa o suficiente para confrontar o erro, mesmo que isso custe a aprovação das pessoas. O exemplo de Saul é um retrato perfeito dessa distorção. Em 1 Samuel 15, Deus ordenou que ele destruísse completamente os amalequitas, sem poupar nada. Mas Saul, pressionado pelo povo, decidiu poupar o melhor do rebanho e o rei Agag. Quando confrontado pelo profeta Samuel, tentou justificar sua desobediência dizendo que o povo queria oferecer sacrifícios a Deus. Samuel respondeu com uma das frases mais fortes das Escrituras: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Saul perdeu o favor de Deus porque preferiu agradar ao povo e não ao Senhor. Esse é o ponto central. Quando vivemos para agradar pessoas, inevitavelmente acabamos desobedecendo a Deus. E muitas vezes nem percebemos. O desejo de ser aceito se disfarça de humildade, de educação, de ser bonzinho, mas por trás há medo. Medo de rejeição, medo de críticas, medo de perder relacionamentos. E o medo é um péssimo conselheiro espiritual. Ele não nos conduz à fidelidade, nos conduz ao compromisso com aquilo que mantém os outros confortáveis, ainda que isso desagrade ao Senhor. A questão é que a aprovação das pessoas é instável. Hoje elas aplaudem, amanhã condenam. O povo que gritou Hosana para Jesus na entrada triunfal foi o mesmo que gritou crucifica-o, poucos dias depois. Se até o Filho de Deus não agradou a todos, por que você acha que conseguirá? E mais, por que achar que deveria tentar? O chamado de Cristo não é para viver sob o jugo da opinião pública, mas sob o senhorio da sua vontade. Essa confusão entre amor e aprovação compulsiva gera um cristianismo fraco, sem sal e sem luz. Jesus disse que somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal perde o sabor, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quando buscamos apenas ser aceitos, deixamos de temperar o mundo com a verdade
e passamos a nos moldar ao gosto dele. Quando buscamos apenas ser luz que não incomoda, escondemos a intensidade que poderia expor as trevas. O amor verdadeiro ilumina, mas também revela, e a revelação nem sempre é confortável. Muitas vezes, essa postura de agradar a todos começa com boas intenções. Queremos manter a paz, evitar brigas, não ferir ninguém. Mas a paz que ignora a verdade é apenas uma trégua superficial. O amor que não confronta o pecado não é amor, é cumplicidade silenciosa. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ele não apenas ofereceu água viva, ele também expôs a realidade da vida dela dizendo: tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Esse confronto não foi crueldade, foi graça, porque abriu a porta para que ela reconhecesse sua necessidade e recebesse a salvação. O problema é que viver assim, tentando agradar a todos, vai moldando sua identidade para caber nas expectativas alheias. Aos poucos, você deixa de dizer o que pensa, deixa de agir conforme sua consciência, deixa de seguir convicções que Deus colocou no seu coração. É como se fosse apagando pedaços de si para que caibam no molde que outros desenharam. E quando percebe, já não sabe mais quem é diante de Deus, porque sua identidade foi diluída no esforço de agradar o mundo. Esse caminho é perigoso porque nos afasta do temor do Senhor e nos aproxima do temor dos homens. E o temor dos homens é uma prisão. Provérbios 29:25 diz: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Esses laços nos amarram de tal forma que mesmo quando Deus nos manda agir, hesitamos por medo da reação das pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele conhecia a ordem de Deus, mas hesitou diante da pressão do povo, e essa hesitação custou-lhe o trono. O discipulado verdadeiro exige coragem para ser fiel a Deus, mesmo quando isso significa desapontar pessoas. Significa estar disposto a perder aplausos para manter a aprovação do céu. Significa, como Pedro e os apóstolos disseram diante do Sinédrio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse tipo de firmeza não nasce de um coração duro, mas de um coração totalmente rendido a Cristo, que entende que a fidelidade vale mais que a popularidade. E aqui está a verdade dura. Agradar a todos é impossível. Sempre haverá alguém insatisfeito, sempre haverá quem critique, sempre haverá quem não entenda. O que você precisa decidir é se prefere ser mal compreendido pelos homens ou ser achado infiel por Deus. Porque não há como servir a 2 senhores. Quando essa consciência entra no coração, algo muda. Você começa a perceber que não precisa carregar o peso da expectativa de todos. Não precisa ser aceito por todos para ser amado por Deus. Não precisa dizer sim a tudo para ser alguém bondoso. O amor verdadeiro é capaz de dizer não quando necessário, porque enxerga além do momento, vê o efeito eterno das escolhas. Ao olhar para a vida de Saul, vemos um aviso claro. Não é a aparência de devoção, nem o esforço de agradar o povo que garantem a aprovação de Deus. É a obediência. E a obediência muitas vezes exige que você vá contra a maré, contra opiniões populares, contra pressões emocionais. Ser fiel a Deus significa, às vezes, ser mal interpretado, criticado ou até rejeitado. Mas é nesse lugar de fidelidade que a sua identidade espiritual permanece intacta. Viver para agradar a todos é como tentar encher um poço sem fundo. Por mais que despeje água, ele nunca se satisfaz. Já viver para agradar a Deus é como beber da fonte de água viva. Ela sacia, fortalece e liberta. E essa escolha precisa ser feita todos os dias, nas pequenas e nas grandes decisões. Porque no fim, só uma voz vai importar. A voz do Mestre dizendo: muito bem, servo bom e fiel. E é essa voz que precisa guiar cada passo,
mesmo que todas as outras se levantem contra você. Quando a bondade se torna fraqueza espiritual, existe um ponto em que a bondade, quando desconectada da verdade de Deus, deixa de ser virtude e se torna fraqueza espiritual. É o momento em que a nossa disposição em ajudar, servir e compreender se transforma em um caminho para sermos usados, manipulados e desviados do propósito que o Senhor nos confiou. A Bíblia nos alerta sobre isso de maneira clara em Provérbios 29, 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Quando a nossa bondade é movida pelo medo de desapontar e não pela direção do Espírito Santo, ela se torna um laço que aprisiona a nossa vida e nos impede de obedecer a Deus plenamente. O mundo aplaude aquele que nunca discorda, que sempre cede, que se adapta a qualquer situação para não criar desconforto. Mas essa não é a bondade que vem do Espírito. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é passividade. Ele é força controlada, amor firme, paz que não negocia com o erro. Bondade, segundo Deus, não significa permitir que o pecado floresça livremente diante de nós, mas sim estender a mão para conduzir ao arrependimento e à vida. Muitos, no entanto, confundem essa firmeza com dureza e evitam exercê-la. Não conseguem dizer não porque temem parecer frios, rudes ou insensíveis. E esse medo abre espaço para que pessoas mal intencionadas se aproveitem. A manipulação se instala de forma sutil. Um pedido que contraria seus princípios, uma exigência que você sabe que não agrada a Deus, mas a qual você cede para manter a paz. O problema é que essa paz não é verdadeira. É apenas o silêncio temporário antes de mais uma concessão, mais um compromisso quebrado diante de Deus. A história de Sansão é um retrato vivo desse perigo. Ele tinha uma força física extraordinária, um dom dado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Mas apesar de toda a força exterior, Sansão tinha um coração vulnerável a seduções e manipulações. Dalila não o venceu pela força, mas pela insistência e pelo uso emocional da proximidade que tinha com ele. Ela o pressionou, chorou, acusou-o de não amá-la o suficiente, até que Sansão revelou o segredo da sua força. E quando cedeu, não perdeu apenas a sua habilidade física, perdeu a visão, a liberdade e a honra. Esse é o perigo de uma bondade desprovida de discernimento. Você pode ser forte em muitos aspectos, mas, se não souber se posicionar, a sua força se tornará inútil no momento em que mais precisar dela. Sansão não teve coragem de confrontar Dalila, porque estava preso emocionalmente à ideia de agradá-la. Assim como muitos hoje que deixam de se posicionar contra o pecado para preservar um relacionamento, um emprego, uma reputação ou até a imagem de pessoa boa que construíram. A bondade que agrada ao pecado não é fruto do Espírito, é cumplicidade. Jesus nunca compactuou com o erro para manter relacionamentos. Ele comeu com pecadores, mas não ignorou o pecado deles. Ofereceu graça, mas também chamou ao arrependimento. O amor de Cristo é firme o suficiente para dizer a verdade, mesmo que essa verdade doa. Quando deixamos de confrontar em amor, não estamos sendo misericordiosos, estamos sendo negligentes com a vida espiritual do outro e com a nossa própria fidelidade a Deus. O temor do homem é traiçoeiro, porque se apresenta como preocupação legítima com o que os outros pensam. Mas no fundo, ele nos escraviza. É como estar sempre andando sobre cascas de ovos, escolhendo palavras e atitudes para não provocar reações negativas. Isso pode parecer prudência, mas muitas vezes é apenas covardia disfarçada. E quando vivemos dessa forma, damos mais valor à opinião das pessoas do que à aprovação do Senhor. A verdadeira bondade exige coragem.
Exige dizer não quando é preciso, mesmo sabendo que isso pode trazer rejeição ou críticas. Exige romper ciclos de manipulação, mesmo quando isso significa enfrentar desconforto. Exige priorizar a obediência a Deus acima da preservação de qualquer imagem ou vínculo terreno. Sansão nos mostra que não basta ter dons ou talentos, é preciso ter firmeza para protegê-los. Ele recebeu de Deus algo único, mas não guardou o coração contra aqueles que queriam explorá-lo. E esse é um alerta para nós. Não permita que o seu desejo de ser visto como bom abra espaço para que pessoas ou circunstâncias destruam aquilo que Deus colocou em suas mãos. Quando nossa bondade se transforma em fraqueza espiritual, não estamos mais servindo ao reino, estamos servindo às agendas daqueles que sabem explorar nosso medo de decepcionar. Essa não é a vida abundante que Jesus prometeu. Ele nos chamou para ser mansos como pombas, mas também prudentes como serpentes. A mansidão sem prudência nos torna presas fáceis. A prudência sem mansidão nos torna duros e insensíveis. O equilíbrio vem do Espírito Santo, que nos ensina a amar sem nos render ao erro, a ajudar sem comprometer a verdade. Confrontar em amor é um dos atos mais difíceis para quem foi ensinado a sempre ceder, mas é também um dos mais libertadores. Quando dizemos não ao pecado, estamos dizendo sim à santidade. Quando recusamos a manipulação, estamos reafirmando que nossa vida pertence a Cristo. Isso não significa ser agressivo ou desrespeitoso, mas ser firme o suficiente para não permitir que as pressões externas ditem o nosso comportamento. Muitos têm medo de que, ao se posicionar, percam oportunidades ou relacionamentos. Mas o que realmente se perde quando não se posiciona é algo muito mais valioso: a clareza diante de Deus e a autoridade espiritual que vem da integridade. Uma vida vivida para evitar conflitos acaba se tornando um campo aberto para a infiltração de tudo aquilo que enfraquece a fé. Por isso, é preciso vigiar, não apenas contra grandes tentações, mas contra o hábito sutil de ceder ao que desagrada a Deus para evitar desconforto. A obediência parcial é desobediência disfarçada. E muitas vezes, essa obediência parcial nasce exatamente dessa bondade frágil que não quer ser questionada. Se Sansão tivesse reconhecido que sua força vinha de Deus e que sua missão era mais importante que sua imagem diante de Dalila, teria resistido. Mas sua incapacidade de se posicionar o levou a perder tudo. Da mesma forma, cada vez que permitimos que a opinião dos outros determine nossas decisões, abrimos mão de parte do que Deus nos confiou. Deus nos chama a uma bondade que não é moldada pelo medo, mas pela verdade. Uma bondade que é fruto do Espírito, que protege, instrui, adverte e ama de forma firme. Não se trata de ser bonzinho para todos, mas de ser fiel ao Senhor em todas as coisas. Essa fidelidade é o que dá peso às nossas palavras, força às nossas ações e autoridade ao nosso testemunho. A bondade verdadeira não é a que nunca cria desconforto, mas a que produz vida. E muitas vezes a vida nasce de uma palavra difícil, de um limite estabelecido, de uma verdade dita no momento certo. Essa é a bondade que transforma, não a que se curva diante do pecado para preservar aparências. O Espírito Santo nos capacita a vivê-la, mas é preciso querer mais agradar a Deus do que proteger a nossa imagem. Porque no fim, não é sobre como o mundo nos vê, mas sobre como o Senhor nos encontrará quando abrir os livros e revelar nossas obras. E nesse dia, não importará quantos nos chamaram de bons, mas se Ele nos chamar de fiéis. O chamado para ser firme como Cristo seguir a Cristo é muito mais do que adotar uma postura passiva diante do mundo. O Senhor, sendo a expressão perfeita do amor, nunca foi condescendente com o pecado. Seu amor era puro,
compassivo, profundo, mas jamais comprometia a verdade para agradar as pessoas. Ele via a alma por trás do rosto, o coração por trás das palavras, e sabia quando estender a mão e quando levantar a voz. Essa firmeza fazia parte da sua compaixão, porque ele sabia que não há libertação onde a verdade é omitida. No templo, Jesus se deparou com uma cena que feria a santidade da adoração. Cambistas e vendedores transformando a casa de seu pai em um mercado. João 2:15-16 descreve que ele fez um chicote de cordas e expulsou todos dali, derrubando as mesas e ordenando: "Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio." Essa atitude não foi explosão de ira humana, mas zelo pela santidade de Deus. Ali, Cristo mostrou que o amor pelo Pai e pelo povo exige remover tudo o que profana o lugar da comunhão. Muitos hoje prefeririam que Jesus tivesse apenas conversado calmamente com aqueles homens, negociado uma solução, talvez feito um acordo para que vendessem do lado de fora. Mas Cristo não tratou o pecado como algo negociável. Ele não suavizou a verdade para manter uma aparência de cordialidade. Seu amor era tão verdadeiro que não permitia que a adoração fosse misturada com ganância e corrupção. Esse é o padrão do amor que devemos imitar. Amor que não se curva diante do erro, por mais confortável que isso pareça. Outro exemplo profundo dessa firmeza foi o encontro com o jovem rico. Marcos 10:21 diz: "E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me." É importante perceber que Jesus o amou antes de falar. Seu olhar não era de condenação fria, mas de compaixão genuína. Porém, o amor não impediu que ele apresentasse a exigência radical que revelava o apego do jovem às riquezas. Ele não ajustou sua mensagem para torná-la mais palatável. Não disse: "Você pode continuar com suas posses e ainda assim me seguir." Ele falou a verdade, sabendo que o jovem poderia se afastar, e ele realmente se afastou. Esse momento revela algo profundo. Amar de verdade é estar disposto a perder a aprovação de alguém, se isso for necessário para que a pessoa conheça a verdade que salva. Jesus não fez concessões para manter aquele jovem por perto. Ele preferiu vê-lo ir embora a enganá-lo com uma falsa segurança espiritual. Hoje, quantos de nós estamos dispostos a correr o risco de sermos rejeitados por falar o que é certo diante de Deus? Quantos preferem perder um amigo, um status ou uma oportunidade a perder a integridade diante do Senhor? Ser firme como Cristo não é sinônimo de agressividade ou arrogância. É viver com a convicção de que a verdade de Deus não pode ser trocada pela aceitação das pessoas. É manter-se inabalável diante de pressões, sabendo que o amor verdadeiro é inseparável da honestidade espiritual. Jesus corrigia seus discípulos quando necessário. Lembremos de Pedro, que foi repreendido quando tentou impedir que ele falasse sobre sua morte. Cristo não poupou palavras: "Arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens." Essa firmeza não destruiu Pedro, mas o moldou para ser o líder que Deus o chamou para ser. Na prática, viver essa firmeza significa que, em nossos relacionamentos, precisamos aprender a dizer a verdade em amor. Não podemos suavizar a palavra para que ela caiba nos moldes do mundo. Quando confrontamos situações de injustiça, de mentira ou de pecado, não podemos agir movidos pelo medo de como seremos vistos. Cristo nos chama para sermos sal e luz. E isso, inevitavelmente, provoca reação. O sal impede a deterioração, mas para isso precisa entrar em contato com o que está corrompido. A luz expõe o que está escondido, mas para isso precisa brilhar sem medo das trevas. Essa postura exige coragem,
porque muitas vezes falar a verdade vai significar enfrentar resistência, críticas e até perseguição. Mas, se evitarmos a firmeza para preservar a nossa imagem, perderemos a essência do discipulado. Jesus não nos chamou para sermos populares. Ele nos chamou para sermos fiéis. Quando escolhemos a aprovação de Deus acima da aprovação do homem, estamos seguindo o exemplo dele. A firmeza de Cristo também nos ensina que não devemos confundir paciência com conivência. Ele foi paciente com os discípulos, mas não os deixou confortáveis no erro. Foi paciente com a mulher adúltera, mas disse: vai e não peques mais. Foi paciente com Tomé, que duvidava, mas lhe mostrou as marcas e o chamou a crer. Paciência bíblica não é deixar o pecado passar despercebido. É dar tempo para que a verdade produza arrependimento, sem nunca deixar de anunciá-la. E essa firmeza não vem de um temperamento forte ou de uma personalidade ousada. Ela vem da comunhão profunda com o Pai. Jesus dizia: eu faço sempre o que lhe agrada. Ele não tomava decisões baseadas no que as pessoas queriam ouvir, mas no que o Pai queria que ele dissesse. Isso significa que, para sermos firmes como Cristo, precisamos estar enraizados na palavra e sensíveis à voz do Espírito Santo. Sem isso, nossa firmeza pode se transformar em teimosia humana e não em fidelidade divina. O amor de Cristo não era moldado pelo momento, era sustentado pela eternidade. Ele olhava para cada pessoa e via não apenas o que ela era, mas o que ela poderia ser em Deus. E por isso não hesitava em confrontar aquilo que a estava afastando do propósito eterno. Esse é o amor que precisamos cultivar. Aquele que está disposto a se desgastar para que o outro conheça a vida verdadeira. Ser firme como Cristo é estar disposto a entrar no templo e derrubar mesas, se for preciso, para preservar a pureza da adoração. É estar disposto a olhar nos olhos de alguém e dizer a verdade que ela precisa ouvir, mesmo sabendo que isso pode afastá-la. É estar disposto a enfrentar a rejeição do mundo para manter a aprovação do Pai. Isso não é dureza, é amor em sua forma mais pura e responsável. O desafio é que no mundo de hoje, a firmeza de Cristo será interpretada como intolerância. Mas a palavra não muda para se adaptar aos tempos. Ela continua sendo lâmpada para os pés e luz para o caminho. Nossa missão não é torná-la aceitável aos padrões humanos, mas anunciá-la com graça e verdade, assim como ele fez. Portanto, se queremos seguir os passos do Mestre, precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê o equilíbrio perfeito entre compaixão e firmeza. Precisamos estar prontos para expulsar o que profana, para corrigir o que está errado e para falar a verdade com amor. Porque no fim, a maior prova de amor não é o silêncio diante do erro, mas a coragem de apontar o caminho que conduz à vida eterna, mesmo que isso nos custe caro nesta vida. A escravidão da aprovação humana. A busca pela aprovação humana é uma prisão invisível, mas poderosa. Ela se infiltra nas motivações mais profundas, influencia decisões e molda comportamentos, até que, sem perceber, a pessoa já não vive para Deus, mas para os aplausos e aceitação dos outros. É um ciclo exaustivo. A cada dia, precisamos provar nosso valor para manter uma imagem ou garantir que não seremos rejeitados. Isso consome energia, tempo e, o mais grave, drena a força espiritual, pois o coração fica dividido. Jesus foi direto em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Embora ele fale aqui sobre dinheiro, o princípio se aplica a qualquer forma de devoção dividida, inclusive a devoção à opinião dos homens. O problema é que a aprovação humana é instável e insaciável.
O que hoje desperta aplausos, amanhã pode gerar críticas. O que agrada num grupo pode desagradar a outro. Essa instabilidade coloca a pessoa em constante adaptação, sacrificando convicções para manter a aceitação. O resultado é uma vida moldada pelas expectativas alheias e não pela vontade de Deus. Pedro viveu isso de forma dramática. Lucas 22, 54, 62 descreve como, após a prisão de Jesus, ele o seguiu de longe. Ao redor da fogueira, algumas pessoas começaram a reconhecê-lo como um dos discípulos. O medo da rejeição e da associação com alguém condenado pelo sistema religioso e político levou Pedro a negar o Mestre 3 vezes. Não foi por falta de amor, foi por medo do que poderiam pensar, dizer ou fazer com ele. E assim, no momento em que a fidelidade exigia coragem, ele cedeu à necessidade de preservar a própria imagem e segurança. Essa cena é reveladora. Pedro havia prometido lealdade até a morte. Horas antes, dissera que nunca abandonaria Jesus. Mas, diante da pressão social e da ameaça à sua reputação e vida, a aprovação dos homens pesou mais que a fidelidade ao Senhor. E quando o galo cantou e Jesus olhou para ele, Pedro chorou amargamente, porque entendeu que, ao buscar preservar-se, havia traído o único que realmente importava agradar. Muitos vivem esse mesmo conflito hoje, mas de forma menos visível. Negamos a Cristo não apenas com palavras, mas com silêncio diante do erro, com concessões em nossos valores, com escolhas que visam agradar o público e não obedecer a Deus. Fazemos isso quando omitimos a verdade para não ofender, quando relativizamos princípios para sermos aceitos, quando priorizamos conexões sociais em detrimento da nossa comunhão com o Senhor. A aprovação humana se torna um Senhor exigente. Ela cobra presença, cobra palavras certas, cobra atitudes que estejam alinhadas ao que é popular. E como qualquer ídolo, nunca se satisfaz. O preço para mantê-la é sempre mais alto, até que percebemos que ela está ocupando o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. Essa busca incessante esgota a alma, porque viver para os aplausos exige encenação constante. É como um ator que nunca sai do palco. Qualquer descuido pode custar a admiração do público. Essa vida consome, desgasta, esvazia. O peso não está apenas nas ações que fazemos para agradar, mas no medo constante de desapontar, de não corresponder às expectativas, de ser rejeitado. Esse medo nos torna escravos de uma opinião que muda ao sabor do vento. O contraste com a vida em Cristo é gritante. Ele nos chama para a liberdade. Liberdade para obedecer sem medo, para falar a verdade em amor, para viver com integridade, mesmo que isso signifique desaprovação temporária. O apóstolo Paulo vivia essa liberdade quando disse: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Ele entendia que não há como servir plenamente a Deus com o coração comprometido com o aplauso humano. O perigo dessa escravidão é que ela nos faz negociar pouco a pouco o que temos de mais precioso: nossa fidelidade. Começa com pequenas concessões, uma omissão aqui, um silêncio ali, uma concordância superficial para evitar conflitos. Mas com o tempo, essas pequenas concessões formam um hábito, e o hábito molda o caráter. Quando damos mais importância à aceitação dos homens do que à aprovação de Deus, acabamos trocando a verdade pela conveniência. Pedro, no entanto, também nos ensina sobre redenção. Após sua negação, ele foi restaurado por Jesus, que lhe perguntou 3 vezes: "Tu me amas?" Esse momento, registrado em João 21, mostra que o Senhor não rejeita quem se arrepende e volta a colocá-lo em primeiro lugar. A escravidão da aprovação humana pode ser quebrada quando reconhecemos nosso erro, nos arrependemos e decidimos obedecer a Deus acima de tudo. Essa libertação começa com uma decisão interior.
escolher agradar a Deus, mesmo que isso nos custe a aprovação de alguns. Significa aceitar que nem todos vão entender ou aplaudir nossas escolhas. Significa viver de modo que nossa identidade e valor sejam definidos pelo que somos em Cristo, e não pela opinião das pessoas. Essa decisão traz descanso à alma, porque nos liberta do peso de ter que manter uma imagem. Em vez de vivermos para sustentar a aceitação volúvel do mundo, vivemos para ouvir uma única voz. A voz do nosso Senhor dizendo: "Muito bem, servo bom e fiel." Essa é a aprovação que permanece para a eternidade e não pode ser tirada por circunstâncias ou opiniões. E essa liberdade não é apenas para nosso benefício. Quando deixamos de viver para agradar aos homens, podemos amar de forma mais pura. Sem a necessidade de manipular nossas palavras para manter aprovação, falamos com sinceridade e agimos com integridade. Sem o medo de rejeição, podemos confrontar o pecado com coragem e oferecer a verdade que liberta. Sem o peso de encenar, podemos ser autênticos e permitir que o Espírito Santo nos use plenamente. Por isso, abandonar a escravidão da aprovação humana é também um ato de amor. É amar mais a Deus do que a nós mesmos. É amar mais a verdade do que a nossa imagem. É amar mais a alma das pessoas do que o conforto de evitar conflitos. É escolher, como Pedro após sua restauração, dizer com a vida: "Senhor, Tu sabes que Te amo." E provar esse amor pela obediência, mesmo quando ela nos coloca em desacordo com o mundo. Essa transição é uma jornada. Requer vigilância constante, porque a tentação de buscar aplausos nunca desaparece completamente. Mas quanto mais firmamos nosso coração na palavra, mais entendemos que a aprovação dos homens é um prêmio barato diante da glória de agradar a Deus. E quando essa convicção se enraiza, a prisão emocional e espiritual começa a se desfazer. A vida que Deus nos oferece não é marcada pela necessidade de caber nos moldes de todos, mas pela ousadia de viver para Ele em qualquer circunstância. E quando essa liberdade se torna real, não apenas encontramos descanso, mas nos tornamos testemunhas vivas de que é possível seguir a Cristo sem estar preso ao olhar e à opinião do mundo. Essa é a verdadeira vitória sobre a escravidão da aprovação humana. E é para essa liberdade que o Senhor nos chama, libertando-se do jugo de agradar a todos. A verdadeira paz não nasce do esforço constante para agradar a todos. Essa tentativa de corresponder às expectativas humanas é um fardo pesado que sufoca a alma e desgasta o coração. Muitos vivem exaustos, não porque trabalham demais, mas porque carregam o peso insuportável de tentar ser o que cada pessoa espera que sejam. É como estar acorrentado a inúmeros senhores, todos dando ordens diferentes, todos exigindo algo de você, todos insatisfeitos. Jesus nos oferece um caminho completamente diferente em Mateus 11, 28, 30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Quando vivemos para agradar a Deus, não precisamos carregar o peso de agradar ao mundo. O jugo de Cristo é suave, porque Ele não exige que desempenhemos papéis que não fomos chamados a viver. Ele nos chama a sermos fiéis, e a fidelidade é uma carga leve quando comparada à escravidão da aprovação humana. Isso não significa que obedecer a Deus será sempre fácil, mas significa que será sempre libertador, porque o caminho que Ele propõe conduz à vida e não à exaustão da alma. O exemplo de Daniel é um testemunho vivo dessa liberdade. No capítulo 6 do seu livro, um decreto real foi assinado, proibindo qualquer oração ou súplica a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, por 30 dias.
A punição para quem desobedecesse era ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia do decreto, sabia do risco, sabia da ameaça de morte. Ainda assim, não negociou sua devoção. 3 vezes ao dia, como de costume, ajoelhava-se diante de Deus, com as janelas abertas, sem esconder a sua fé. Daniel não vivia para agradar aos governantes, nem para proteger sua reputação. Ele vivia para agradar a Deus. E porque sua fidelidade estava firmada no Senhor, não se deixou manipular por leis injustas ou pelo medo das consequências. Ao dizer não à imposição do pecado, disse sim à liberdade de continuar sendo quem era diante de Deus. Essa decisão custou-lhe ser lançado na cova dos leões, mas também lhe garantiu o livramento e o testemunho eterno de que o Senhor é fiel aos que permanecem fiéis a Ele. Viver para agradar a todos é como andar sobre um campo minado, sempre temendo o próximo passo que possa desagradar alguém. Viver para agradar a Deus é como caminhar sobre a rocha firme. A segurança, mesmo em meio às tempestades. O fardo leve de Cristo não significa ausência de oposição, mas certeza de que estamos andando no caminho certo, mesmo quando ele é estreito. Essa libertação exige coragem para dizer não sem culpa. Muitos têm dificuldade com essa palavra porque a associam à rejeição ou à falta de amor. Mas no reino de Deus, dizer não ao pecado, à manipulação e às pressões indevidas é um ato de amor. Amor por Deus, amor pela verdade e até amor pelo próximo, que precisa ver em nós um exemplo de integridade. Daniel poderia ter orado em segredo, escondido, para evitar problemas. Mas sua postura aberta não era ostentação, era testemunho. Ao manter suas janelas abertas, deixou claro que sua fidelidade não seria envergonhada nem silenciada. A liberdade em Cristo também nos protege de sermos moldados pelas intenções ocultas dos outros. Quando não sabemos dizer não, abrimos espaço para que pessoas usem nossa boa vontade para seus próprios interesses. Agradar a todos pode nos transformar em instrumento para o pecado, pois na tentativa de manter relacionamentos, acabamos apoiando atitudes e escolhas contrárias à vontade de Deus. Mas, quando nossa prioridade é agradar ao Senhor, discernimos melhor o que devemos ou não permitir e nos afastamos das armadilhas da manipulação. O jugo suave de Cristo não é ausência de compromisso, é o compromisso certo. Ele nos chama para nos rendermos a Ele e não aos caprichos das circunstâncias ou das pessoas. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos resistência ou oposição, encontramos descanso interior. Esse descanso vem da convicção de que, diante de Deus, estamos fazendo o que é certo. Daniel saiu da cova dos leões ileso, não porque negociou com seus acusadores, mas porque confiou inteiramente no Senhor. E assim como Deus fechou a boca dos leões naquela noite, Ele também pode fechar a boca das críticas e acusações que se levantam contra aqueles que permanecem firmes em agradá-lo. Não que sempre sejamos poupados de dificuldades, mas seremos sustentados por uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz é um sinal de liberdade espiritual. Quem vive preso à necessidade de agradar sente-se constantemente inseguro, analisando reações, tentando prever pensamentos, adaptando o comportamento para evitar desaprovação. É uma vida tensa e controlada por fatores externos. Mas quem vive para agradar a Deus experimenta a tranquilidade de saber que já foi aceito pelo único que realmente importa. Essa aceitação não depende de performance ou perfeição, mas de entrega sincera. Libertar-se do jugo de agradar a todos é, portanto, uma mudança de senhorio. É deixar de ser servo da opinião pública para se tornar servo do Rei dos Reis. É permitir que Ele defina o que é certo e errado e viver de acordo com essa verdade, mesmo quando o mundo inteiro pensa o contrário.
É como trocar uma carga insuportável por uma responsabilidade honrosa e fortalecedora. Isso também nos ensina a sermos seletivos com as vozes que ouvimos. Quem tenta agradar a todos vive cercado de ruído, opiniões, críticas, sugestões, expectativas. Mas, quando escolhemos agradar a Deus, aprendemos a silenciar essas vozes para ouvir a dele. A oração se torna o lugar de realinhamento, onde lembramos que não estamos aqui para representar um papel que agrade ao público, mas para cumprir um propósito eterno. Dizer não às pressões externas pode nos custar relacionamentos, oportunidades ou elogios, mas nos preserva de perder a nossa identidade em Cristo. Essa identidade é o que nos sustenta quando tudo ao redor é incerto. Daniel não sobreviveu à cova porque tinha conexões políticas ou habilidades pessoais, mas porque sabia a quem pertencia. Essa consciência é a chave para viver livre. Saber que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos de Deus. E quando a nossa vida é guiada por essa verdade, não precisamos mais provar nada para ninguém. Não precisamos correr atrás de cada olhar de aprovação. Não precisamos moldar nossas convicções para agradar. Podemos viver com serenidade, sabendo que, se Deus está satisfeito conosco, nada mais é realmente necessário. Essa é a libertação que Cristo nos oferece. Trocar a escravidão das expectativas humanas pelo descanso de uma vida guiada pela sua vontade. É por isso que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, porque ele não exige que sejamos tudo para todos, mas que sejamos dele em tudo. E quando aprendemos a viver assim, cada não ao pecado e à manipulação se torna um sim à liberdade, à paz e à alegria que só existem na presença do Senhor. O amor verdadeiro não é um sentimento frágil que se acomoda diante da injustiça ou do erro. Ele é ativo, protetor, firme. O amor que vem de Deus não se limita a abraçar e consolar. Ele também adverte, confronta e se posiciona quando algo ameaça a verdade. A palavra em Efésios 6, 13 e 14 nos desafia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A firmeza é parte essencial do amor, porque sem ela não há proteção verdadeira. Neemias é um exemplo claro dessa coragem amorosa. Quando soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados e suas portas queimadas, ele não ficou indiferente. Moveu-se por um amor profundo ao seu povo e à cidade de Deus, e assumiu a responsabilidade de liderar a reconstrução. Mas a tarefa não foi fácil. Sambalate, Tobias e outros opositores zombavam, tentavam desanimar e até conspiraram para atacá-los. Neemias, no entanto, não se deixou intimidar. Com uma mão trabalhava na reconstrução e com a outra segurava a espada. Sua determinação era fruto de um amor que não se rende diante das ameaças. Esse é o tipo de amor que precisamos cultivar. Um amor que não se corrompe pelo medo, que não se paralisa diante da oposição, que não se curva para conquistar simpatia. O verdadeiro amor protege o que Deus confia às nossas mãos, mesmo que isso custe esforço, resistência e até incompreensão. É fácil dizer que amamos enquanto não há conflitos. O desafio é permanecer fiel quando o amor exige coragem para dizer e fazer o que é impopular. Ser bonzinho pode nos manter em bons termos com todos, mas raramente muda a realidade ao nosso redor. O amor verdadeiro, por outro lado, é capaz de transformar, porque se recusa a permitir que o mal avance sem resistência. Neemias poderia ter cedido às pressões, poderia ter interrompido a obra para negociar, poderia ter evitado confronto para preservar a paz aparente. Mas ele sabia que a verdadeira paz só viria quando os muros estivessem erguidos novamente, garantindo a segurança e a dignidade do povo.
Essa mesma postura é necessária em nossa vida espiritual. Há momentos em que amar alguém significa confrontar sua escolha errada. Há situações em que amar a verdade significa perder a aprovação de pessoas que preferem o conforto da mentira. Há ocasiões em que amar a Deus significa enfrentar zombaria, isolamento ou perseguição. E é exatamente nesses momentos que Efésios 6 nos chama a vestir a armadura e permanecer firmes. A firmeza do amor não é arrogância, mas convicção. Não é agressividade, mas zelo. Não é imposição, mas defesa daquilo que é sagrado. Quando Paulo nos exorta a permanecer firmes, ele não está falando de uma rigidez inflexível e orgulhosa, mas de uma fidelidade inabalável que se recusa a trocar a verdade de Deus por conveniências humanas. Essa firmeza é sustentada pelo Espírito Santo e fundamentada na palavra, para que não sejamos levados por ventos de doutrina ou por pressões culturais. O amor corajoso também sabe proteger os mais fracos. Neemias não reconstruiu sozinho. Ele liderou um povo inteiro. E parte da sua coragem foi garantir que cada um tivesse segurança enquanto trabalhava. Isso nos lembra que nosso posicionamento não é apenas por nós, mas por aqueles que dependem do nosso exemplo. Quando escolhemos nos calar diante do pecado, não protegemos ninguém. Apenas deixamos que a destruição continue. Mas quando nos posicionamos em amor, criamos um espaço onde a verdade pode restaurar, curar e edificar. É por isso que precisamos deixar de lado a busca por ser apenas agradáveis e abraçar o chamado para ser obedientes. Obedecer a Deus muitas vezes vai nos colocar na contramão do mundo e até de pessoas próximas, mas essa obediência é a única forma de viver em liberdade. Quando paramos de moldar nossas ações para manter a aprovação humana, passamos a agir com a liberdade dos filhos de Deus, que sabem que sua identidade e valor não estão nas mãos das pessoas, mas nas mãos do Pai. A escravidão da aprovação humana nos torna reféns de uma paz superficial. Ela nos faz recuar diante daquilo que exige firmeza, nos empurra a comprometer princípios para manter relacionamentos ou reputações. Mas o amor verdadeiro não negocia com aquilo que pode destruir. Ele escolhe obedecer, mesmo que isso signifique suportar olhares de reprovação ou palavras duras. O amor que vem de Deus tem coragem porque está enraizado na certeza de que Ele é a nossa segurança. Quando Neemias terminou a reconstrução dos muros, não foi porque não encontrou oposição, mas porque decidiu perseverar até o fim. Esse é o chamado para nós, permanecer firmes até que a obra que Deus nos confiou esteja completa. E essa obra inclui a edificação de nossas vidas segundo a verdade, a proteção de nossa fé contra ataques sutis e a disposição de dizer a verdade, mesmo quando isso nos custa. Deixar de ser bonzinho não significa perder gentileza ou compaixão. Significa abandonar a passividade que permite que o mal avance. Significa trocar a máscara da aprovação pela transparência da obediência. Significa falar quando o silêncio seria mais confortável, mas também mais prejudicial. Significa, acima de tudo, viver de forma que o amor seja medido não pelo quanto agradamos, mas pelo quanto protegemos, edificamos e apontamos para Cristo. Esse chamado é urgente, porque vivemos em dias em que a verdade é constantemente relativizada. Muitos se calam por medo de perder status, amizades ou oportunidades. Mas quem ama de verdade não pode se conformar com uma mentira que leva à destruição. Amar é estar disposto a ser mal interpretado, a ser rejeitado, a enfrentar resistência, se isso for necessário para defender aquilo que é eterno. E essa coragem não nasce de nós mesmos. Ela vem de estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, como Paulo nos instrui.
Vem da oração constante, da vigilância espiritual, da consciência de que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. É o Espírito Santo que nos capacita a permanecer firmes, a não retroceder, a falar com amor e agir com integridade. Portanto, o convite é para que você troque o peso da aprovação humana pela liberdade da obediência a Deus. Para que escolha ser firme como Neemias, mesmo diante da zombaria. Para que abrace o amor verdadeiro, que não é passivo, mas ativo e corajoso. Para que esteja disposto a dizer sim à verdade, mesmo que isso signifique dizer não ao conforto e à aceitação. Porque no fim, não seremos avaliados pelo quanto conseguimos agradar as pessoas, mas pelo quanto fomos fiéis àquele que nos chamou. E nesse dia, que seja possível ouvir a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Se é o prêmio de quem vive em amor verdadeiro e coragem inabalável. E é para essa vida que Ele nos está chamando agora. Que o Senhor fortaleça o seu coração para viver em coragem e amor verdadeiro, livrando-o do peso de agradar aos homens e enchendo-o com a liberdade que vem da obediência a Ele. Que a paz de Cristo seja o seu descanso e a sua presença seja o seu escudo, para que você permaneça firme, protegido e guiado pela verdade todos os dias da sua vida. Amém.